Na mensagem anterior, comentamos sobre o Salmo 96 e eu disse que os salmos de número 96 até o 100 têm uma mensagem profética, apocalíptica, que fala então da restauração final da terra do reino de Israel. No Salmo 96, como podem ver na mensagem anterior, fala do novo cântico, que representa o cântico da nova aliança, da graça, da mensagem da cruz, do Cordeiro de Deus que veio e morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, Jesus Cristo, e ordenou que esta mensagem fosse pregada a todas as criaturas até quando ele há de voltar para restaurar, então, o mundo, a terra, e estabelecer definitivamente o reino de Deus aqui, porque no momento, desde que ele veio, desde aquele momento, o reino tem um caráter espiritual, mas quando ele voltar e estabelecer aqui, o reino será pleno e literalmente teocrático. Ele vai reinar aqui. E é interessante que agora, do Salmo 97 ao 100, fala sobre este reino, né? E diz aqui, 97, versículo 1: Reina o Senhor, alegre-se a terra e exultem as muitas ilhas. Salmo 99. Reina o Senhor, tremam-se os povos, ele está entronizado acima dos querubins e abale-se a terra. Muito bem, mas antes que ele venha estabelecer esse reino, aqui, como nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 20 e 21, no capítulo 20 fala do reino milenar, da restauração de Israel, como ele prometeu a Davi, né? Um reino de paz que será por 1000 anos, um prelúdio, um preparo para o reino eterno, que será então nesse final, o juízo final, e a terra se unirá com o céu vai se unir aqui à terra, e então haverá a última ressurreição, o juízo final e o expurgo definitivo da presença do mal e de Satanás no mundo, e então haverá o reino eterno com a ausência de todo sofrimento, de todo mal e da morte. Mas antes desse reino ser estabelecido, haverá o quê? Uma manifestação sobrenatural de Cristo, que é o arrebatamento. Ele vai arrebatar os justos da terra, tirar aqui aqueles que são tementes a Deus, para não sofrer o julgamento que vai ocorrer na terra para restabelecimento do mundo, da justiça aqui neste planeta. E isso porque Deus jamais, na história do seu amor à humanidade, da redenção com o povo de Israel, ele jamais permitiu que o povo de Deus, o seu povo, os justos, sofressem junto os castigos e juízos do ímpio. Ele vai livrar então o seu povo, os justos da terra. E aqui isso está claro no Salmo 96, versículo 10 a seguir. Diz o seguinte: vocês que amam o Senhor odeiam o mal. E eis agora a promessa para esses que são justos. Ele protege a vida dos seus santos e livra das mãos dos ímpios. Então, a luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Deus jamais vai permitir que os justos, a sua igreja, os salvos, os fiéis, venha a sofrer. Pelo contrário, prometeu o livramento dos ímpios e alegria. Isso está prometido, claro. Essa manifestação, Jesus virá invisivelmente, de maneira inesperada, retira os justos da terra e então começa aí um período chamado de grande tribulação. Satanás vai usar um homem, aí, entre aspas, super-homem, entre aspas, para que possa restabelecer a ordem no mundo e criar uma nova ordem e ter um mundo de paz e prosperidade. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, onde ele diz: quando houverem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Porque
começa aí com um arrebatamento inesperado e invisível para o mundo. Mas Jesus falou sobre isso, porque a iniquidade vai aumentar de tal maneira sobre a terra que ele precisa tirar os justos para começar o processo de restauração do mundo. Ele disse, quando vier o Filho do Homem, porventura vai encontrar fé na terra? Isso está evidente, a cada dia a incredulidade está predominando, a impiedade, e tudo que se diz respeito a Deus e à fé está sendo atacado e desconstruído. E por isso ele vai retirar de maneira inesperada o justo da terra. Mas ele falou sobre isso também, né? Uns acham que não, a igreja vai passar, os fiéis vão passar pela grande tribulação, mas não é verdade. Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, e viviam essa vida secular, rotineira, envolvida com as coisas materiais. Mas ele disse o seguinte, até o dia em que Noé entrou na arca, e ninguém o percebeu, só perceberam os povos daquela época, os homens, os seres humanos, cadê o Noé? E aí veio o dilúvio, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda de Cristo. E como o anticristo vai tentar estabelecer a ordem no mundo, Deus vai frustrar cada projeto que ele tentar implementar para estabelecer a paz no mundo e a ordem. Deus vai frustrar, inclusive usando fenômenos da natureza para que ele não tenha sucesso. E haverá uma perseguição tão intensa contra tudo aquilo que diz respeito a Deus e os que crerem em Deus, porque o evangelho ainda será pregado nessa época, e contra Israel. E no auge dessa grande tribulação, depois de muitos flagelos que Deus vai mandar sobre a terra, então o que acontece? Jesus vai manifestar. E aqui fala sobre isso. Olha o que diz aqui, né, sobre a grande tribulação. O Salmo de número 97 diz sobre isso. Nuvem e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são as bases do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra se os vê e estremece. E diz mais, os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Mas nesse momento o Senhor vai manifestar e diz aqui então, começa o reino estabelecido de Cristo. Celebrem-se com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Gritem de alegria e exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor que é rei. O Senhor é rei, está reinando. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Rios batam palmas, juntos cantem louvores de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Olha ainda o que ele diz aqui, nesse reino, até a natureza será restaurada. No Salmo 96, versículo 11 a seguir. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 a 23, fala que por causa do pecado, a queda provocada pelo pai da humanidade, Adão, o pecado e o mal entrou no mundo e a terra foi amaldiçoada, e diz que toda a criação, toda a natureza a um só tempo geme e suporta angústia, esperando esse dia da redenção, da ressurreição. Quando Cristo vier, os mortos vão ressuscitar e os vivos e justos vão ser transformados como os ressuscitados e vão ser levados para a glória. E durante esse período vai acontecer a grande tribulação. No fim da grande tribulação ele manifesta e assume o reino, restaura a terra, destrói o anticristo, protege, livra Israel e estabelece agora a promessa da plenitude do reino de Israel que ele prometeu a Davi. E então haverá agora um reino de paz. Aí
o que vai acontecer? No Salmo 100, fala desse cântico. Aqui no Salmo 98 diz o seguinte: cante ao Senhor um novo cântico. Não é o cântico antigo da libertação do Egito, nem o cântico agora da mensagem da cruz e da graça da nova aliança, mas o cântico da restauração final de Israel e do reino de Cristo milenar na terra, que é o prelúdio do reino eterno e é da ausência plena, completa da maldade, do mal e do sofrimento. E aí Israel vai cantar esse cântico agora. Não aquele canto da libertação de Israel, mas o cântico da libertação do seu Messias Jesus Cristo. E diz: saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, isso é lá em Jerusalém, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graça e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. E nós estaremos lá com Cristo reinando. Nesse reino, nós seremos como que sacerdotes para ministrar às nações nesse período. Os justos que ressuscitarem e os que foram transformados no arrebatamento. Esses salmos demandam uma interpretação muito mais profunda. Eu apenas dei um esboço para que, se você quiser fazer um estudo mais detalhado, então lembre-se que a mensagem do Salmo, a mensagem do Salmo 96 até principalmente 97 ao 100 fala desta restauração apocalíptica do reino de Deus. E assim alimentemos a nossa fé e esperança na vinda gloriosa do Senhor Jesus, que está muito próxima. Todos os sinais que ele disse que evidenciariam a essa vinda estão praticamente, talvez mais de 90% cumpridos. A qualquer momento ele pode acontecer, vir e arrebatar a igreja. E então começará um novo período de preparação para o estabelecimento do reino de Deus durante 1000 anos e depois eternamente.